E agora então eu convido você a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses e vamos, neste momento, buscar a orientação de Deus por meio desta carta. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Como eu disse logo na abertura desta transmissão, nós vamos dar início hoje a uma série de mensagens na carta de Paulo aos Filipenses. Então, encorajo você a ler essa carta durante a semana, nos seus momentos devocionais, para que juntos aprendamos do mesmo texto, não é? Então, Filipenses, capítulo 1, e hoje, nesse início desta série, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Filipenses, capítulo 1, de 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Oremos mais uma vez. Ó Santo Deus, neste momento pedimos de Ti a iluminação do Teu Santo Espírito para esta mensagem, Senhor, para esta mensagem que vem da Tua Palavra, que os nossos corações estejam receptivos, Pai, abertos para entendê-la, ó Deus. Precisamos do Teu Espírito Santo para nos orientar. Por isso, ó Deus, nós nos colocamos diante de Ti humilhados, Pai, porque queremos ser alimentados pela Tua Palavra mais uma vez. Ajuda-nos, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Antes de expormos o texto, é bom falarmos um pouquinho desta igreja em Filipos. E ao longo destas exposições, nós vamos trazendo mais orientações e informações a respeito do contexto em que Paulo estava e também o contexto em que esta igreja se reunia e a forma como tudo aconteceu no início desta igreja. A igreja em Filipos, ela nasce na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Nós conhecemos o texto ali de Atos capítulo 15, o final do capítulo 15, nós vemos o início da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele está com Barnabé e é lógico que eles tiveram ali uma desavença por causa de um outro irmão chamado João Marcos, discutiram ali por causa da questão de João Marcos ter abandonado eles numa outra viagem, e Barnabé então prefere ir com João Marcos, e Paulo escolhe a Silas, e eles passam então a fazer essa segunda viagem. O capítulo 16 inicia falando dos lugares pelos quais Paulo e Silas passam, e no versículo 6 do capítulo 16, nós vemos que Paulo, quando chega
a uma cidade chamada Troade, ele tem uma visão. E nesta visão, ele vê uma pessoa, um homem, um varão macedônio, conforme o versículo 9 diz, um varão macedônio que estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo faz isso. Paulo e Silas então vão imediatamente para essa região da Macedônia. E chegando então na região da Macedônia, mais especificamente na cidade de Filipos, ali ele encontra uma mulher chamada Lídia. Eles a encontram num lugar chamado lugar para oração. Elas estavam ali em oração e Deus, conforme Paulo vai pregando a palavra, abre o coração desta mulher e o texto diz que ela e toda a sua casa recebem o evangelho do Senhor. Então, possivelmente, a igreja em Filipos tenha nascido ali no lar desta mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura. Mas nessa cidade aconteceram outras coisas que nos chocam, inclusive quando lemos. Vemos que uma jovem adivinhadora estava sempre acompanhando Paulo e Silas e propalando mentiras. Paulo, indignado, então, o verso 18 do capítulo 16 diz que, em nome de Jesus Cristo, ele repreende o espírito daquela mulher adivinhadora. Esse espírito sai na mesma hora, e aqueles que tinham lucro por causa das adivinhações dessa mulher fazem uma confusão na cidade, levam Paulo e Silas para o meio da praça, e ali eles são açoitados e levados presos. Estão ali agora presos, guardados por um carcereiro. Esse carcereiro também, a altas horas da noite, percebe ali que o texto diz que Paulo e Silas estavam cantando na prisão. Eles estavam ali presos ao tronco e cantavam louvores ao Senhor. Houve um terremoto no lugar, o carcereiro se desespera e tenta tirar a sua vida. Paulo brada dizendo que eles estavam ali. O carcereiro entra e faz uma pergunta que é uma pergunta que realmente causa um efeito muito grande nesse texto, né? Capítulo 16, verso 30, o carcereiro, já em desespero, diz: Senhores, que devo fazer para ser salvo? O que Paulo responde? Ele diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E a partir daí, Paulo prega a palavra. E esse carcereiro e toda a sua família se arrependem e passam a testemunhar do Evangelho do Senhor. Veja que o nascimento da igreja em Filipos se dá com estes eventos. Um momento difícil na vida do apóstolo Paulo, mas uma igreja que cresce. E as notícias que o apóstolo Paulo recebe desta igreja causam nele uma saudade muito grande. É isso que nós lemos no texto, na carta aos Filipenses. Então eu gostaria que você agora mantivesse seus olhos atentos e também a sua atenção para esse texto que lemos, do versículo 1 ao versículo de número 11. Esta é uma daquelas cartas que nós chamamos cartas da prisão, porque Paulo, quando escreve esta carta, ele escreve da prisão, possivelmente da prisão em Roma. Outras cartas foram escritas da prisão, você deve se lembrar, a carta de Colossenses, a carta a Filemão também, é uma carta escrita da prisão, a carta aos Efésios também escrita da prisão, e esta carta propriamente chamada aí de cartas da prisão. E é a partir desse texto, meus irmãos, que lemos nesta noite, que vamos abrir a exposição, essa série de exposições na carta de Filipenses, e tendo como um tema geral da carta, e a gente pode dizer que é um tema geral nessa carta, quando você lê esta carta, você percebe a evidência ali da alegria e da confiança no Evangelho de Jesus, e isso torna aqueles irmãos permanentemente unidos. Então, criando aí uma frase, um tema geral para a carta, nós podemos dizer: a alegria e a confiança no Evangelho de Jesus nos torna permanentemente unidos. É isso que nós aprendemos nesta carta. Hoje, especificamente, eu quero falar também de união, unidos no amor e na alegria em Cristo Jesus. E para falar desse tema, eu quero destacar aqui a oração que o apóstolo Paulo faz.
É comum nas cartas do apóstolo Paulo nós vemos essa estrutura aqui, um prefácio, uma saudação e logo depois ações de graças. Nós vemos isso em várias cartas do apóstolo Paulo, ele não foge a essa regra nesta carta. E ele abre a carta dizendo os destinatários, mas também de onde essa carta parte. Ele diz: Paulo e Timóteo, servos de Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça e a paz do Senhor é o que deve conduzir a igreja. E é isso que Paulo deseja para os irmãos em Filipos. A partir daí, do verso 3 ao versículo 11, nós vemos Paulo fazendo uma oração e ele rende graças ao Senhor por causa da igreja em Filipos. O verso de número 3 diz o seguinte: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Ele faz aqui uma gratidão a Deus, são palavras de gratidão a Deus, ele agradece a Deus por esta igreja, a igreja em Filipos. E qual é a expressão do apóstolo Paulo quando diz essas palavras aqui? Qual é o sentimento do apóstolo Paulo? É um sentimento de alegria. Ele diz: fazendo com alegria súplicas por todos vós. Mas nós não podemos perder de vista que Paulo está preso. Mesmo preso, ele expressa a sua alegria por causa desta igreja. E é uma igreja que cresce realmente unida na cooperação do Evangelho. Ele diz no verso de número 5, pela vossa cooperação no Evangelho, não somente dos donativos que eles enviaram para o apóstolo Paulo, e na sequência da carta nós vamos ver isso, mas também porque são pessoas ali, irmãos do Senhor, irmãos em Cristo Jesus, que sempre cooperaram com o Evangelho, tanto na pregação, no testemunho. Por isso o apóstolo Paulo expressa a sua alegria em se comunicar com aquela igreja. Ele diz: fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E se fôssemos aqui pontuar aí o primeiro dia, talvez aquele momento em que ele encontrou aquelas irmãs de oração e ali nascia uma igreja. Desde o primeiro dia até aquele momento da carta, Paulo diz: eu agradeço a Deus e expresso isso com muita alegria. Sabe, meus irmãos, uma coisa que caracteriza a vida do crente é a alegria, porque o Evangelho nos proporciona isso. Esta é uma carta que, quando nós lemos, vemos ali estampadas vividamente imagens de alegria. E o Evangelho causa isso em nós, deve causar isso em nós, alegria. Uma igreja que é conduzida pelo Evangelho do Senhor e que crê nessa verdade é uma igreja alegre. Os seus servos, os irmãos que comungam nesta igreja, são pessoas alegres, não alegria pela alegria, mas a alegria que o Evangelho proporciona. E Paulo então expressa isso agora em sua carta para dizer: eu me sinto muito alegre de falar com vocês. Em outras palavras, ele não está dizendo isso aqui, mas é como se ele dissesse: eu gostaria de estar com vocês aí agora, para expressar para vocês a minha alegria de saber que vocês estão firmes. Então, Paulo faz essa oração, e a oração é algo que deve conduzir a vida dos crentes. Paulo diz: eu oro por vocês em todos os momentos, em todas as minhas orações. Não somente a alegria deve caracterizar a igreja do Senhor, mas também uma vida de oração. Podemos extrair isso aqui desta carta. A oração, a importância da oração. Aliás, o breve catecismo dá uma definição bem interessante sobre a oração. Lá na pergunta 98, a pergunta: o que é a oração? E a resposta lá é a seguinte: oração é um oferecimento dos nossos desejos a Deus por coisas conformes à sua vontade, em nome de Cristo, com confissão dos nossos pecados, em um agradecido reconhecimento das suas misericórdias. Isso é oração. É quando estamos diante de Deus, colocando sim os nossos desejos, mas sempre submetidos à vontade do Senhor,
Ao mesmo tempo que fazemos isso em nome de Cristo, porque todas as nossas orações são em nome de Jesus, com confissão dos nossos pecados, o que fizemos aqui hoje, e com gratidão em nosso coração. Isso é oração. Por isso o apóstolo Paulo expressa aqui que ele tem uma vida de oração, e ele tem alegria em falar com esses crentes ali. Falando ainda de oração, um autor chamado Martin Lloyd-Jones, eu acho interessante uma expressão que ele usa, ou melhor, uma frase que ele usa a respeito da oração. Ele diz: em muitos aspectos, a oração é a suprema expressão da nossa fé em Deus e de nossa fé e confiança nas promessas de Deus. Ele diz mais: não há nada mais que o homem faça que proclame tanto a sua fé, como quando dobra os seus joelhos e olha para Deus e fala com Deus. Não há coisa melhor, nas palavras de Lloyd-Jones, do que um homem de joelhos. Homens e mulheres, jovens, adolescentes, de joelhos diante do Senhor, em oração. Essa alegria do Evangelho deve caracterizar a igreja, mas também uma vida de oração. E é isso que Paulo faz aqui, quando abre esta sua carta. Ele diz: eu oro todas as vezes por vocês. Sempre tenho alegria em fazer isso. Nesta oração do apóstolo Paulo, além dele iniciar aqui com essas ações de graças, de agradecer a Deus, de ter palavras de gratidão, ele tem também nesta oração convicção. Ele tem uma convicção muito forte aqui no verso de número 6, que nós conhecemos de cor: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Paulo tem essa convicção. Ele entende que aquilo que o Senhor começou quando aquela igreja nasceu, quando aqueles irmãos, os primeiros irmãos, abraçaram a fé no Evangelho, ele crê que o Senhor cumprirá a sua obra na vida deles até completá-la. Eu acho interessante, meus irmãos, porque geralmente quando nós falamos de oração e de lembranças, porque agora, no início da carta aqui, dessa oração, Paulo ele fala da recordação daqueles irmãos. Ele tem alegria em recordar. Quando nós temos saudades, todos nós temos saudades, e você já percebeu que aquelas saudades que, eu digo saudades boas, saudades alegres, sabe aqueles momentos alegres que já passamos, que já ficou no passado, é quase que inevitável. Quando nós lembramos daqueles momentos, principalmente se foram momentos muito alegres, não tem jeito de nós não esboçarmos um sorriso. Às vezes você vê pessoas andando na rua, às vezes rindo à toa, eu não sei, que às vezes tem alguns que acabam até exagerando, né? Porque estão muito preocupados, aquela coisa toda. Mas você vê, às vezes você está parado e quando você se dá conta, você está sorrindo, porque trouxe alguma recordação e trouxe alguma imagem muito alegre do passado. É interessante isso. Então, Paulo olha para o passado, se lembra desta igreja, e isso traz alegria a ele. Mas, ao mesmo tempo, nesta oração, ele já começa a apontar para o futuro também. Ele diz: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la. A esperança de vocês deve permanecer firmes. Vocês devem estar convictos disso. Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Até quando? Tem um limite para isso? Até o dia de Cristo. E aqui, automaticamente, nós somos levados, meus irmãos, a pensar na nossa igreja. Nós somos levados a pensar na esperança da nossa igreja hoje. Mesmo vivendo momentos difíceis, né, passando por tribulações, como estamos passando agora, nós temos uma esperança. E a nossa esperança, ela é projetada para Cristo, até a volta de Cristo. Aquele que começou a boa obra na igreja em Poá, na quarta igreja de Suzano, nas igrejas aqui vizinhas aqui da nossa cidade, aquele que começou a boa obra há muitos anos, por poucos irmãos ali reunidos, começando em congregações, aquele que começou a boa obra há de completá-la.
Então, a igreja, ela sempre vai prosseguir nesta caminhada, mesmo enfrentando abalos muitas vezes, mas ela permanece até o dia de Cristo. Então, o apóstolo Paulo tem esta convicção. Então, não é apenas as recordações, mas ele também vê que a palavra do Senhor será cumprida na vida daquela igreja em Filipos, desde o primeiro dia até a volta de Cristo. Sabe o que nós podemos aprender aqui, meus irmãos, também com este pequeno versículo? Que a obra do Senhor começa na vida dos crentes. A partir daí, quando a palavra de Deus é pregada, o Espírito Santo toca as nossas vidas e muda radicalmente o nosso modo de ser, renova o nosso caráter. Sabe o que acontece? Nós passamos a viver uma vida de santificação, e aí precisamos perseverar na palavra do Senhor, perseverar até o fim. Mas ao mesmo tempo, aprendemos que somos falhos, imperfeitos, e que precisamos da ajuda de Deus para nos preservar. A preservação vem do próprio Deus. Então ele começou uma boa obra na igreja, a igreja permanece e persevera porque Deus a preserva. Isso tem que ficar muito claro para nós nesta noite. É Deus quem cuida da sua igreja, até a volta gloriosa de Jesus Cristo. Imagina esse dia como será. Aqueles que puderem ver ali a volta gloriosa do Senhor Jesus, a igreja finalmente descansando, todos nós descansando de nossas fadigas na presença gloriosa de nosso Senhor Jesus. Ele, o sumo pastor, aquele que o tempo todo, enquanto estivermos aqui, ele intercedendo por nós junto ao Pai, o próprio Senhor vem para buscar a sua igreja. Essa é a esperança do Evangelho. É isso que nos move. É isso que nos dá esperança para continuar, mesmo diante das dificuldades. Aquele que começou a boa obra há de completá-la. Será que a igreja em Filipos só vivia em alegria? Será que eram irmãos que estavam com uma igreja em paz o tempo todo? Não, eles também sofriam as suas lutas. Mas esta é a convicção de que toda igreja precisa ter. E é isso que o apóstolo Paulo quer passar na abertura da carta. Eu tenho certeza que ele vai cumprir o que começou. Isso serve para todos nós também. E aí, no verso de número 7, nós vemos aqui como se fosse uma nota parentética do apóstolo Paulo. Ele abre um parêntese para falar alguma coisa. Ele diz: aliás, é justo que eu assim pense de todos vós. Por que ele pensa a respeito daqueles irmãos? Ele diz: porque vos trago no coração. E aqui mais uma prova de que o apóstolo Paulo estava preso. Ele diz: nas minhas algemas, sendo na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Todos sois participantes da graça comigo. Eu acho interessante as palavras do apóstolo Paulo aqui também no verso de número 7. Ele diz: eu vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Então, os crentes em Filipos eram cooperadores do Evangelho, porque também mandavam seus donativos e o fizeram, até enviando ao apóstolo Paulo, depois nós vamos ver isso, mas eles também participavam e cooperavam do Evangelho e participavam desta graça. Agora, eu acho interessante quando o apóstolo Paulo diz: seja nas minhas algemas. Qual a alegria que pode trazer algemas? Prisão? Será que podemos ter alguma coisa, algum benefício desta prisão do apóstolo Paulo? Ele pode tirar algum benefício disso? Ele deixa claro que sim. Por quê? Por causa do Evangelho. É o que move o coração deste homem de Deus. Então, por isso que ele relaciona a sua prisão, a confirmação do Evangelho, a defesa do Evangelho, à graça de Deus, que está com ele e também com os irmãos em Filipos. E aí agora ele vai explicar essa afirmação que fez aqui no início. Então ele diz: pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Então,
Paulo é aquele que agradece a Deus pela igreja em Filipos. Ele, nesta oração, revela a sua convicção com relação à obra que o Senhor começou naquela igreja, e ele também sabe que estes irmãos aqui são irmãos cooperadores do Evangelho e que também pregam o Evangelho e participam desta graça da mesma forma que o apóstolo Paulo. Na sequência do texto, nós vemos aqui uma petição que o apóstolo Paulo faz na sua oração. No verso de número 9, o texto diz: e também faço esta oração. E que oração é essa? Que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção. E como é característico do apóstolo Paulo, quando você pensa que ele vai fechar o argumento, ele parece dizer: não, eu tenho mais coisa para dizer, não vou parar aqui não, tem mais coisa. E aí tem vírgula, e aí ele vai colocando vírgulas, ele não para de falar. Então ele diz: olha, no pleno conhecimento e toda percepção, mas não é só isso, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Mas não é somente isso, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Aí ele fecha aqui esse seu argumento. Então ele diz: essa é a minha petição, que o vosso amor aumente. Então que a igreja em Filipos continue aumentando o seu amor mais e mais em quê? No pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e sinceros, e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Então, o amor aumente no pleno conhecimento, e nós percebemos claramente que ele está falando do conhecimento de Deus por meio da sua palavra. Então, por isso que ele diz: vocês precisam aprovar as coisas excelentes. Como que se aprova coisas excelentes? Como eu faço estas escolhas na vida? Como fazer as melhores escolhas? Separar aquilo que é excelente diante de Deus, por meio da palavra dele. Então, vocês vão saber sim, sobre sinceridade, sobre fazer as melhores escolhas por meio da palavra do Senhor. E é esta palavra que também nos torna inculpáveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo, na volta do Senhor Jesus. Ele sempre vai destacar isso, já falou isso no verso 6, até o dia de Cristo Jesus, e aqui também, para o dia de Cristo. Então, toda a nossa vida deve ser pautada pela verdade absoluta que é a palavra do Senhor, e é por ela que nós fazemos as melhores escolhas. E aqui cabe um destaque importante, porque o que é que tem enchido o nosso coração? Com o que nós temos preenchido o nosso coração? Nesses momentos em que estamos com esse afastamento social, e mesmo que ele seja aí parcial, enfim, você julgue como quiser, muitos precisam mesmo ficar isolados. Muitos estão isolados há muitos meses, esses meses todos aí. E o que preenche o coração? O que nós buscamos? Será que nós trazemos para o nosso coração aquilo que realmente agrada a Deus? Então nós precisamos entender isso. Coisas que realmente edificam a nossa vida. E aprendemos isso desde muito pequeno na igreja. Olha, você precisa procurar coisas que edificam, palavras que edificam. Por quê? Porque é a palavra de Deus que nos ensina sobre isso. O apóstolo Paulo, na sua oração, ele quer que aqueles irmãos aumentem o seu amor no pleno conhecimento de toda a percepção, que saibam ler a realidade à sua volta, que tenham perspectivas realmente de acordo com a palavra de Deus, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Por meio da palavra de Deus nós aprendemos como agradar a Deus. E ele vai dizer mais aqui: cheios do fruto de justiça. Então, nós geralmente falamos: olha, eu tenho certeza da minha salvação. E é lógico que é o que a gente espera que todo crente diga isso. Tem certeza da sua salvação? Tenho certeza da minha salvação. Mas será que é possível ter certeza da salvação dos outros? Será que é possível eu olhar para a pessoa e falar: olha, tenho certeza que essa pessoa é salva? Será que é possível? Por meio da palavra de Deus nós aprendemos, meus irmãos, que os servos do Senhor dão frutos.
para a glória do Senhor. Revelam virtudes que testemunham de alguém que foi mudado pelo Evangelho do Senhor. Por isso ele diz aqui, que vocês cresçam e sejam cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Mais uma doutrina tão importante aqui, não é? Fazer tudo para a glória de Deus. Isso expressa frutos. Então, quando você vê testemunho de pessoas que você percebe ali, fazendo tudo para a glória de Deus, esse é um testemunho vivo de que aquela pessoa entendeu a palavra do Senhor, entendeu a pregação do Evangelho. E é isso que o apóstolo Paulo deseja para a igreja em Filipos. Ele quer que essas pessoas cresçam cada vez mais, que elas aprovem as coisas excelentes, que elas sejam realmente irrepreensíveis neste mundo por meio do conhecimento do nosso Deus, mediante a sua palavra, que haja frutos em sua vida, tudo para a glória de Deus. O homem foi criado para glorificar a Deus em tudo que faz, Todas as coisas que fazemos, não é? É para a glória de Deus. Qual o fim principal do homem? O nosso catecismo também fala isso na sua primeira pergunta. Amar a Deus, gozá-lo para sempre. Tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios também, não é? Capítulo 10, verso 31 diz que qualquer coisa que eu venha a fazer, que tudo seja para a glória do Senhor. Quer comais, bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória do Senhor. A igreja do Senhor deve ser caracterizada por isso. A igreja em Filipos é uma igreja que realmente dá um testemunho muito bonito. O apóstolo Paulo tem alegria em se comunicar com esta igreja. Mas esta mensagem chegou até nós, para que também tenhamos a convicção de que aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que a igreja do Senhor deve estar unida, sempre unida no amor e na alegria em Jesus Cristo, porque é isso que o Evangelho do Senhor proporciona. Então, meu amado irmão, minha irmã, todos vocês que estão nos acompanhando neste momento, a nossa oração é que tenhamos sempre a alegria de testemunhar desse Evangelho. E nós devemos fazer exatamente como o apóstolo Paulo fez, agradecer a Deus pela bênção do Evangelho que transforma. Ele expressou a sua alegria porque aquela igreja que foi plantada há muitos anos, agora estava ali dando um testemunho de que tinha entendido a mensagem da palavra do Senhor. Então, agradeça a Deus, porque um dia Ele te transformou, e Ele vai cumprir a sua obra até o fim. Então agradeça a Deus, mas não somente isso, mantenha a confiança em Deus, Ele realiza a sua obra na igreja. E aqui eu expando um pouco mais, saímos um pouquinho desse individual para falar do comunitário agora, da comunidade cristã. O Senhor cuida da sua igreja, Ele cuida de cada um de nós, e essa é a confiança que eu e você devemos ter no Senhor. A obra que Ele começou, Ele há de completá-la até a volta gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo, a despeito das dificuldades e lutas pelas quais ainda tenhamos que passar. E mais uma coisa importante que eu destaco aqui para concluirmos, meus irmãos. Procure encher-se do conhecimento que traz frutos para a glória do Senhor. Procure encher o seu coração daquilo que glorifica o nome do Senhor. E que tudo que a nossa igreja venha a fazer, que as nossas igrejas venham a fazer, realmente agradem ao Senhor. Que eu e você, no dia a dia, nas lutas que temos que enfrentar, nos desafios e também nas alegrias pelas quais passamos, que tudo seja para a glória e louvor do nosso Deus. A Ele nós bendizemos nesta noite. A Ele nós glorificamos. E é a Ele que submetemos todos os nossos desejos, procuramos colocar nas mãos do nosso grande Deus todas as nossas necessidades, porque Ele cuida de nós, Ele cuida de você, Ele nos ama, e o Senhor nunca mudou e nunca mudará. Ele completará a obra que iniciou,
Ele nos preserva para que nós também perseveremos cada vez mais para glorificar o nome do nosso Deus. Que Ele nos abençoe e que esse aprendizado aqui que temos na carta aos Filipenses seja para nos despertar cada vez mais o amor pelo Evangelho e também o crescimento no conhecimento da palavra de Deus, que gerem frutos e testemunho para que outros também possam vir e também glorificar o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe.